agora vamos dar continuidade, né? E seguir, na verdade, vamos convidar o professor Erivaldo Bento. E, em seguida, ele vai convidar o professor Regis Lima. É da EREM Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro. E o professor está com o trabalho, né, da totalidade, o lugar e as formas do relevo e da bioma da Caatinga. Né? Então, vamos seguir com os nossos projetos das ciências humanas. Ok? Ok, um abraço a todos. Satisfação para nós estarmos fazendo parte dessa mostra de inovações pedagógicas. E estamos com grande alegria de apresentar um pouquinho do nosso município, aqui do Agreste Meridional, para o restante de Pernambuco e para o restante do mundo. O nosso projeto da totalidade, o lugar, as formas de relevo e a bioma da Caatinga. Antes de passar para o professor que estará comigo nessa apresentação, o professor Regis, que é da área de humanos, de geografia da nossa escola, eu quero pedir permissão a vocês para falar um pouquinho rapidamente nessa parte introdutória daquilo que da localização, de algumas características do município de Capoeiras, onde está situada a nossa escola, a EREM Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A área do município, ela localiza-se na unidade geoambiental do Planalto da Borborema. A vegetação, ela compõe-se de florestas, e a gente chama isso de subcadocilófica e cadocilófica. São características de vegetação do Agreste, né? Ele está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro. Isso foi reconhecido e definido pelo Ministério da Integração em 2005, e está definida que tem como critérios o clima tropical, né? Tropical chuvoso, e com verão seco. Na nossa cidade, no nosso município, as chuvas concentram-se Mas Capoeiras, ele está inserido nos domínios das bacias hidrográficas do Rio Uno, assim como diz a música de Jorge de Altiel, né? É para as bandas de capoeiras que nasce o Rio Una, né? Então, ok. Concluindo, para chamar o nosso professor Regis, a gente tem o acento do I, Regis, né? Ele é um alagoano que junto com os outros professores da área de humanas, elaborou esse artigo, especificamente sobre essa abrangência desse tema. Eu quero convidar agora o professor Regis para apresentar. Olá a todos e a todas. Fátima, Ricardo, eu dando continuidade à apresentação do projeto de Ciências Humanas do EREM Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que tem como título da totalidade, o lugar, as formas de relevo e o bioma Caatinga. Vale frisar que teve a participação de 3 estudantes, da Daniela, da Mirelle e do Euler Felipe, do terceiro ano B, sobre a minha coordenação. Então, esse projeto, ele teve como objetivo, né, principal, primeiro, compreender as formas de relevo local global, a construção de uma maquete para ajudar no entendimento das dinâmicas das bacias hidrográficas e também a construção de uma visão crítica e reflexiva acerca do bioma Caatinga. Quanto à abordagem conceitual, foram 3 os principais, entretanto, desses diversos outros conceitos foram trabalhados ao longo do nosso projeto. Então, se concentrou na importância de compreender as formas de relevo nas bacias hidrográficas e, quanto ao bioma Caatinga, a desmistificação de estereótipos, a visão errada sobre esse bioma. Como recorte espacial, localização em vermelho. Passa para mim o slide, por favor. Pode passar. Também, já falei. Bom, como recorte espacial, em vermelho, temos o município de Capoeiras, que fica a aproximadamente 36 quilômetros de Garanhuns, onde fica a sede da nossa gerência regional Agreste Meridional.
Pode passar, por favor. E, enquanto metodologia, além de aulas expositivas com a utilização de vídeos disponíveis no canal do YouTube, tivemos oficina com a construção de uma maquete hidrográfica, além de oficinas de desenhos, e um passeio virtual no Museu do Sertão. E também uma aula de campo no Mirante da Serra do Coati, localizado a aproximadamente 1 quilômetro do centro aqui da cidade, aqui no município de Capoeiras. Pode passar, por favor. O nosso público-alvo, essa imagem mostra os nossos alunos nessa aula de campo, no Mirante, ao fundo tem a cidade de Capoeiras, os nossos alunos do terceiro ano A, B, C e D. Pode passar. Enquanto a relevância, principalmente foi possível pensar a totalidade não apenas como um recorte, a soma dos recortes, mas pensar que existe também em cada localidade uma totalidade, só que essa totalidade ela é local e que ela está inteiramente ligada com a totalidade global. Então, destacou diversos outros pontos fundamentais, como meio ambiente, poluição, preservação da água, enfim, diversos outros temas importantes foram trabalhados durante o nosso projeto. E ainda possibilitou desmistificar um ponto bem importante, que é o estereótipo sobre o bioma caatinga, enquanto uma visão que é reproduzida ao longo do tempo. Pode passar, por favor. E aí, nas nossas evidências, algumas imagens, nessas primeiras imagens, a confecção da maquete, onde os alunos vão tendo noção do relevo, das curvas de níveis, enquanto essa maquete está sendo produzida. Próximo slide. Mesmo em tempo de pandemia, a dificuldade, né, eu chamei até de perversidade do ensino híbrido, porque você planeja a aula, mas aí poucos alunos na sala de aula e alguns de forma remota não podia naquele momento estar próximo ali, mas mesmo assim a gente deu continuidade e o nosso projeto deu certo mesmo assim, mesmo com essas adversidades de um período pandêmico. Pode passar slide. Mas isso. Já nesse momento, a textura, o relevo, as formas do relevo, a vegetação, o tipo de solo, os elementos de uma bacia hidrográfica, os alunos puderam trabalhar nesse momento. Pode passar. Também eles ficaram muito animados, muito empolgados, uma atividade que eles gostam de fazer e aprendem bastante com isso. Próximo. Esse momento do videoaula, como a gente estava trabalhando do global, a questão das bacias hidrográficas, a gente trabalhou bastante a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, mas nesse momento do vídeo a gente pôde fazer um debate sobre as outras existentes no nosso território brasileiro. Próximo slide. E nesse momento da oficina de desenhos, quando os alunos foram solicitados a representar como é conviver com o bioma caatinga. E nos desenhos, a representação dessa reprodução imagética de que caatinga é somente a casinha com arame farpado, o chão seco, o solo rachado, o cacto. Então, essa ainda é a imagem, é uma imagem errada, existe isso, mas a gente na aula de campo pôde desmistificar esse estereótipo sobre o bioma caatinga. Pode passar.
E é nesse momento, na aula de campo, na Serra do Coati, onde tem um mirante, que a gente pôde perceber que no bioma Caatinga existem cidades, existe desenvolvimento, cultura, a vegetação é seca, mas ela não é morta, como alguns alunos descreviam. Ela é uma vegetação resistente, né, que ela fica esse tempo todo, perde as folhas, mas quando começa a chover, elas já começam a florescer novamente, fica tudo verde. Então, é uma das vegetações mais resistentes que existem. E, finalizando o nosso projeto, tem um vídeo sobre essas ações, é um vídeo rápido que mostram essas nossas atividades, a participação dos nossos alunos. Vamos exibir agora o vídeo, para a gente conferir esses momentos do nosso projeto. Então, vocês lembram dos desenhos que vocês viram dos colegas, dos desenhos de vocês, quando perguntou-se o que é conviver com o bioma Caatinga? Qual foi a representação? Gado morrendo, seca, mas mesmo se a gente estivesse no sertão, na região do sertão. Lembrando, em Pernambuco, 80% do estado é bioma Caatinga. Só que aí, qual a intenção dessa aula, desse projeto? De provocar vocês. Alguém falou na produção, no PIB, na economia de Petrolina. Alguém lembrou? Alguém lembrou da quantidade de cidades que tem no bioma? Alguém aqui no desenho colocou cidade no desenho? Por quê? Porque bioma Caatinga é só mato, é só seca. Por que essa representação de gado morto, sem vida, de vegetação? Está vendo essa vegetação aqui? Ela é arbustiva, como está chovendo, ela está verdinha. Se a gente chegar no sertão, pode ser que ela esteja assim, acinzentada e tal. Mas isso não significa uma vegetação morta, pobre, sem vida. Pelo contrário, é a vegetação mais resistente que existe. Ela consegue se adaptar a um período muito longo, né? As suas raízes conseguem ser profunda para absorver a maior quantidade de água possível.
O nosso projeto, agradeço a atenção de todos, e as contribuições foram extremamente significativas, né? Quando a gente fala da totalidade e o lugar, pensar justamente isso, as formas de relevo, a caatinga, não só como um quebra-cabeça onde as partes são somadas, mas pensar que todo lugar tem as suas especificidades, essas especificidades são a totalidade daquele lugar, e essa totalidade local, ela está interligada nessa relação local-global. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado, Fátima, obrigado, Ricardo. Encerro a apresentação, passo a palavra para vocês. Parabéns, professor, excelente trabalho, é muito bom, foi de grande relevância para os alunos, né? Tenho toda certeza disso. Obrigado, e, assim, obrigado. Quero só agradecer ao professor Erivaldo Bento, né, e o professor Regis Lima, pela sua grandiosa contribuição. Muito obrigada. Continuidade aos nossos projetos, né, nossa mostra pedagógica. Vamos agora com a participação do professor Fernando Chile, que é da EREM, professor Ernesto Silva. Bom dia a todos. Eu me chamo Fernando Antônio Tiago do Chile, e mais popularmente conhecido como Fernando Chile. Sou professor aqui na EREM, professor Ernesto Silva, e venho aqui apresentar, entre as experiências exitosas, o Sarau EREMPS, que é um projeto que nasceu há 5 anos e que, através desse projeto, a gente vem potencializando as diversas capacidades dos estudantes da nossa comunidade escolar. Eu estou aqui ao lado com a minha vice-gestora, que está aqui me dando uma força, porque eu realmente tenho alguma dificuldade com o vídeo, mas a gente tenta aqui levar esse projeto, esses 10 minutos aqui, tentando explicar tudo que a gente desenvolve dentro da escola nesse projeto, que é apenas um dos projetos da escola. Temos outros projetos em andamento, inclusive nesse momento, mas esse é o que a gente inscreveu aqui entre as experiências exitosas, porque já são 5 anos que nós estamos trabalhando em cima desse projeto. Eu queria começar dizendo que o Sarau EREMPS, né, hoje ele se caracteriza como um projeto, mas que, na realidade, ele surgiu como uma ação, né, uma ação muito rápida dentro da escola, a partir do encontro que eu tive com o diretor, que já era um companheiro de outras experiências em outras escolas, o também professor Fernando Augusto, que hoje é o gestor aqui na EREMPS, e que deu, digamos assim, as condições para que a gente pudesse desenvolver esse projeto, né? Primeiramente, como eu falei, uma ação, mas depois foi se transformando no projeto. E a ideia é mostrar por que se transformou no projeto. Também quero aqui falar da participação de todos os estudantes, de todo o corpo docente da escola, né? O envolvimento de todos os professores, que foi outra característica principal dentro da escola, né? Quando surgiu como ação, foi adotado, e ao longo das experiências, dos anos que foram seguidos, nós fomos conseguindo não apenas ter o apoio do docente em relação à compreensão de um evento dentro da escola, mas também participando ativamente e desenvolvendo pequenos outros núcleos criativos dentro da escola, e que foram somando-se a essa ação que vai se transformar num projeto que há 5 anos é realizado aqui dentro da nossa escola. O Sarau EREMPS, a ideia do Sarau EREMPS, né, ele começa englobando aí eu sou professor de História e de Filosofia aqui na escola, então, diretamente com a área de Humanas, mas o Sarau, ele também tem uma ligação muito forte com a área de Linguagens, porque eu tenho uma aproximação muito grande com o professor de linguagem, já tinha isso na cabeça, essa ideia do projeto, e falava com o professor de linguagem, porque pensava bem, era uma coisa muito mais dele, né, da disciplina dele, mais focado na área dele,
e eu tinha um pouco de receio. Então, ele falou, olha, faz o projeto que a gente vai desenvolvendo. Então, a partir daí, a gente trouxe todo o envolvimento dessa área de linguagem com a área de humanas, e aí, como eu falei, todos os outros professores vieram também agregando valores dentro desse sarau. O sarau, ele atinge toda a comunidade escolar, né, o primeiro, o segundo e os terceiros anos, os primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio aqui na escola, e ele atende, a base dele, né, a base desse projeto é exatamente tratar de desenvolver a interação entre os jovens da nossa comunidade, mas não apenas essa interação de uma forma criativa, né? E criativa mesmo no sentido autoral. O que eu quero dizer com isso? Que os estudantes, eles são instigados a produzir seus textos, eles são instigados à leitura, né? Tanto leitura compartilhada como a sua leitura individual, interpretação e interdisciplinaridade, ou seja, é um bojo de a escola toda envolvida dentro de uma atmosfera que eu chamo de lítero musical, porque o sarau ele tem origem nos grandes eventos de salões, ainda do início do século XX, né, ali século XIX, século XX, mas depois ele vai se popularizar, porque o sarau ele é uma reunião, né, uma reunião festiva, onde várias pessoas envolvidas vão apresentando potencialidades, tanto na parte literária, como na parte musical. E aí outras expressões também. E a gente foi observando isso, que a gente disse, olha, podemos trazer isso para dentro da escola, podemos trazer um formato de sarau para dentro da escola, adequado à realidade do ensino médio, mas sem descuidar do principal, que era exatamente a produção literária autoral dentro da escola, ou seja, potencialização de escritores dentro da escola, né? Interpretação de texto, que é a base da nossa educação, né? O que é que a gente precisa dos estudantes? Que eles leiam, que eles interpretem e que eles produzam, né, nas diversas disciplinas das respectivas áreas envolvidas dentro da escola. Então, a gente... você pode passar o slide? Isso. Um pouco mais adiante. Pronto. A gente usou como metodologia a produção, né, autoral nas várias modalidades. Então, contos, crônicas, poesia, críticas. A gente procurou trabalhar todas as variantes da literatura, da modalidade literária, né? E dentro desse sarau, ele foi arquitetado como um evento que trariam também pessoas de fora da escola, escritores. A ideia era muito simples, era incentivar que os estudantes dentro da escola pudessem produzir os seus textos para se apresentarem aos seus colegas, né, os seus coleguinhas da escola, mas eu tinha em mente que eu deveria trazer, eu tenho conhecimento da literatura, porque já escrevo até hoje poesia, já publiquei algumas coisas, então eu tenho um conhecimento de fora da escola com muitos escritores, com poetas, principalmente na área do Recife, a poesia chamada poesia marginal, poesia independente ou poesia alternativa de Olinda e Recife. Então, eu me aproveitei que tinha conhecimento com esses poetas e comecei a trazê-los para dentro da escola, num formato que envolvia a seguinte questão, era trazer estudantes que produziram seus textos, trazer os escritores já consagrados, né, que estão no lado de fora da escola, e assim a gente promovendo, então, essa comunicação entre o espaço interno da escola e o espaço externo, quer dizer, o mundo aí fora, que é para onde a gente prepara os nossos estudantes, e assim a gente poder trazer isso para dentro da escola, para que os alunos tivessem acesso. O que é um escritor, o que é um poeta, onde é que ele vive, o que é que ele come. Então, a gente tinha que trazer
esse público para cá. Então, tenho conseguido ao longo dos 5 anos, com que alguns escritores frequentem a nossa escola, tragam os seus textos, façam os seus recitais, mas também, ao mesmo tempo, interagindo com os jovens que produziram os seus textos no âmbito escolar. No dia a dia aqui da escola, eles vão produzindo, a gente vai estimulando, vai dando algumas orientações nessa produção, e aí é o momento do sarau, que é o momento de cartaz, que é o momento em que eles estão ali sentados na mesma mesa onde estão escritores já consagrados aí da nossa sociedade. Então, esse projeto, como eu falei no início, ele surge como uma ação, porque no primeiro momento que eu tinha era isso em mão, né? Posso pedir para os estudantes escreverem, posso incentivá-los, orientá-los, e posso trazer os escritores de fora. Até então era isso, sarau. Era música e poesia. Só que o sarau, ele se desdobra, porque a gente vai perceber que, por exemplo, como eu falei, que todos os professores foram tomando contato, foram começando a entender que o projeto tinha espaço para crescer, aquela ação tinha espaço para crescer, então houve um momento em que a gente pôde, além da produção literária e do recital musical e literário, com poesias, crônicas, leituras de crônicas, a gente teve também como desenvolver debates, a gente teve também a participação de uma professora aqui da escola que desenvolveu um escambo literário, a professora Fabiola, um escambo que foi o maior sucesso, onde os estudantes traziam os seus livros já lidos, doavam para a escola, recebiam um quantitativo de estrelinhas, né, quer dizer, um crédito que eles poderiam usar para trocar por outros livros de outros escritores que outros estudantes haviam trazido no dia do sarau. Então, o escambo literário foi um sucesso. Desenvolvemos também performances literárias e performances musicais. Também conseguimos fazer no último ano, o ano de 2019, antes da pandemia, que foi o último presencial que fizemos, nós conseguimos, foi o ano que a gente conseguiu transformar isso realmente num projeto gigante. E assim a gente teve também a produção documentarista, produção cinematográfica, porque tivemos um professor que conseguiu produzir com os estudantes os documentários a respeito aqui da área de Rio Doce, o bairro de Rio Doce. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar umas fotos aí que vão passar, e a gente vai ver. E também um café literário, onde a gente convidou um escritor, e que esse escritor ele foi homenageado a partir da reunião de sua obra, leituras de trechos da sua obra, e perguntas com participação do professor de literatura da escola, esse que eu falei anteriormente, o Manuel Salles, e que ele vai trabalhar na mediação e também na condução dos estudantes com as suas perguntas e as suas indagações sobre a obra do autor citado. Então, a gente teve aí um complexo enorme nesse primeiro momento, nesse momento do ano 2019, né? Ele vinha acontecendo como uma ação apenas na área da poesia e o recital, e nesse ano de 2019 a gente resolveu fazer algo que a gente nem sabia, porque não se daria certo, porque a gente não tinha ideia do quanto isso iria crescer. E aí ele cresceu. Então, ficou debates, músicas, escambo, produção cinematográfica, café literário, quando o projeto realmente teve um alcance que a gente não imaginava. Pode passar, por favor, mais um slide. Será que eles estão me escutando? Tá. Bom, qual é a relevância, né? O sarau, a intenção dele é exatamente desenvolvimento de leitura, escrita e a produção literária, né? Também interpretação, como eu falei, para o âmbito meramente estudantil, da área acadêmica. A gente tem estudantes mais afiados, mais treinados, mais bem capacitados para as leituras em sala de aula,
com os professores, as leituras que são recomendadas nas diversas disciplinas. Mas também a gente não pode pensar que isso vai se restringir apenas a esse momento. Então, a gente também tem o lado da proposta em que potencializa o surgimento de novos escritores, né? A gente pensou que, dentro dessa proposta, alguns estudantes que estavam ali escrevendo, fazendo suas próprias músicas, eles estavam produzindo, alguns têm intenção de produzir para a sua própria vida pessoal e profissional, né? Então, o sarau ele vai se mostrar as evidências que ele vai trazer, né? A gente vai perceber que há estudantes que já direcionam a sua vida profissional para essa área como uma possibilidade de um trabalho sério, um trabalho que não seja apenas uma coisa de estudantes, e sim que mais adiante vai servir para a sua carreira, talvez uma carreira literária, né? E aí, a partir daí, como a gente trabalha muito poesia, a gente tem aí desenvolvimento afetivo, o construtivismo está presente, né? As expressões artísticas, elas afloraram na nossa escola. Então, toda vez que a gente precisa fazer algo voltado para a cultura, como estamos fazendo agora para o Dia da Consciência Negra, imediatamente a gente tem os estudantes já dispostos a começarem a trabalhar. Isso dentro desse caráter mais afetivo e construtivista dentro da nossa escola. Bom, eu pedi para passar essas fotos, que aí são algumas fotos que mostram, por exemplo, como é que se desenvolve, né? A gente, os estudantes, os professores, eles terminam me deixando no microfone, gente. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de estar no microfone, já foi um grande esforço estar em sala de aula, né? Mas uma vez que você vai sugerindo as ideias, as pessoas vai lá, você vai ter que desenvolver. Então, eu tenho desenvolvido essa apresentação, mas assim, a duras penas, porque realmente é difícil controlar tempo, organizar, coordenar tudo, mas a gente vê aí algumas fotos dos eventos acontecendo de forma plena, né, com participação de todo o corpo docente, de todo o corpo discente, e, como eu falei, os convidados que vêm de fora trazer as suas potencialidades. Passa para o próximo slide. A professora já encerrou, tá bom? Eu agradeço. Já terminou? Já, professor. Já passaram dos 10 minutos, deixar... tá, infelizmente. Legal. Eu não fui nem contando o tempo aqui, porque realmente... Mas eu quero agradecer a cada um de vocês pela oportunidade de estar aqui mostrando o trabalho. Sou muito grato ao corpo gestor aqui da minha escola, ao corpo docente da minha escola. E, como eu tenho um lema para mim, final é o seguinte: a educação é um serviço braçal, é um trabalho braçal. A gente trabalha com a mente, mas é preciso, todos os dias, acordar com maior força de vontade e botar força no negócio, que a coisa funcione. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Obrigado ao senhor, professor Fernando Chile, pela sua participação, seu sarau. Muito obrigada, viu?
coração do folclore nordestino. Eu sou Mateus e Bastião do Boi Bumbá. Sou o boneco de mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Eu sou o verso de Carlos Pena Filho, no frevo de Capiba, ao som da orquestra armorial. Sou Capibaribe, no livro de João Cabral. Sou mamulengo de São Bento do Una, vindo num parque solto de um maracatu. Eu sou alto de Ariano, sua sombra, no meio da beira de Caruaru. Sou Frei Caneca, no pastório do Faceta, levando a flor da lira pra Nova Jerusalém. Sou Luiz Gonzaga e eu sou do mangue também. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou Urião do Norte. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou Urião do Norte. Meu nome é Lúcia Maria, eu faço parte da Superintendência Pedagógica da Secretaria Executiva da Educação Integral e Profissional. Olá, tudo bem? Eu me chamo Andréa Balbino, faço parte da Superintendência Pedagógica da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional. Nós vamos iniciar a apresentação de alguns projetos, né? Projetos da 9ª Mostra de Inovações Pedagógicas, e nós vamos dar início com a nossa querida Erém de Jatobá, que é da GRE do Sertão do Médio São Francisco, do Submédio São Francisco, com o projeto Biblioteca Escolar, Espaço de Ensino-Aprendizagem. Quem vai nos apresentar esse maravilhoso projeto é o professor Daniel Filho. Bom dia, sou o professor Daniel Filho, da Erém de Jatobá, fica localizada em Petrolândia, sertão de Itaparica, submédio São Francisco. Nossa apresentação vai precisar de uma introdução, porque eu entrei na rede estadual em 2006 e depois de anos dedicado a lecionar filosofia, língua portuguesa e literatura, surgiu a oportunidade, em 2019, de assumir a coordenação da nossa biblioteca. E aí foi preciso quebrar muitos preconceitos que, acredito, rondam muitas escolas, a vida de muitos profissionais. É o preconceito de que a biblioteca é um espaço para que se fique encostado aquele professor que já não está mais dando aula, está readaptado, ou que a biblioteca é um lugar onde o jovem vai para ser castigado, de que o jovem não gosta de ler. Então, ali, como sempre fui um professor que busquei enfrentar desafios, eu vi que quebrar esses preconceitos era um grande desafio e topei já fazendo esse projeto no primeiro ano, sob nossa coordenação. Biblioteca Escolar, Espaço de Ensino e Aprendizagem. Pedi a Ricardo para avançar. E aí a gente tem algumas citações. Lourenço Filho nos deixa claro de como biblioteca e educação, biblioteca como instrumento de ensino e aprendizagem, precisa caminhar interligado, nunca separado. Próximo slide. Ler é mais importante do que estudar. Frase forte do grande amigo e grande artista do Brasil, Ziraldo. Ela é polêmica porque ela soa forte, né? Como é que no espaço de escola eu digo que estudar é menos importante do que qualquer outra atividade. É justamente por isso, porque o ler, quando se é exercitado, ele incentiva a busca pelo conhecimento de forma mais criativa, autônoma. E essa frase que parece provocativa traz esse tom. Assim como as próximas, onde o menino maluquinho explica: quem lê com desenvoltura aprende a lição na primeira leitura. É muito mais fácil estudar quando ler não é um sacrifício. Então foi a partir dessa premissa que a gente assumiu a coordenação da biblioteca, se colocando como algumas ações. E aí no decorrer da apresentação eu vou apresentar a vocês
de que forma a gente desenvolveu esse trabalho. Nas nossas ações, elas têm sempre um teor de que as paredes da escola não podem nos limitar. Então, todo e qualquer projeto que a gente desenvolve na escola é para a comunidade escolar. A escola é um espaço que é da população, tal qual uma praça pública, ela tem que estar aberta à comunidade sempre. Nós somos guardiões da escola, ninguém é dono dela, pois ela pertence a todos. Então, nada mais justo e correto que cada uma dessas atividades seja aberta ao público. Uma delas é o clube de leitura. Ele surgiu com professores, advogado, psicólogo, e era o grupo de estudos Expressão Popular. Expressão Popular é uma editora, né, nordestina, que traz grandes textos relacionados à sociologia, filosofia e política. E a gente foi, desde 2018, se encontrando mensalmente na biblioteca e vimos a necessidade de ampliar. Por que não trazer livros literários? E na hora que a gente trouxe os livros literários, os nossos estudantes também começaram a participar. Por conta da pandemia, a gente fez alguns encontros virtuais, mas já fizemos agora o retorno presencial com todos os protocolos sendo respeitados. E o último encontro do ano será no dia 18 de dezembro, onde iremos debater Carlos Drummond de Andrade, no Centro Cultural da nossa cidade. Então, essa foi uma primeira ação que saiu dos muros da escola e hoje é uma atividade da comunidade que nossos estudantes participam. Fizemos também o FLEV, que é o Festival Literário Escola Viva. Ele consistia basicamente em apresentar os gêneros literários para nossos estudantes de forma bem lúdica, como vocês vão ver mais à frente nas imagens. O Festival Literatura Escola Viva separa as salas por temas, né, por gênero literário, e os estudantes, ancorados pelo professor, vão desenvolver tematicamente aquela sala. Por exemplo, uma sala de literatura infantil, uma sala de romance, suspense e terror. Então, os alunos, junto ao professor, pensam tematicamente ali, pensam que autor ou autores daquele gênero serão homenageados, e além das atividades que a gente faz para além das salas. Então, vai ter o espaço só da poesia, vai ter o espaço de exposição de fotos, tem o espaço do cinema, tem o espaço em que artistas da cidade são convidados, e dura 3 dias esse evento. Por conta da pandemia, a gente não fez, semana que vem a gente quer ir para a 3ª edição. Tem como característica sempre a gente prestar 2 homenagens. Uma em memória a alguma personalidade da cidade ligada à literatura e outra homenageando, resgatando o legado dos nossos artistas que estão conosco. É bem legal, bem interessante, movimenta bem a cidade e a gente vai ser possível mostrar os números do último FLEV para vocês. Oficinas de cinema. Tem um projeto chamado Integrando a 7ª Arte, que consistia em fazer oficinas relacionadas ao audiovisual, totalmente ligadas à literatura. Aos estudantes era provocado dentro dessas oficinas o que era o cinema, o grande caldeirão que é o cinema, principalmente atualmente está sendo um berço, o cinema pernambucano, e os alunos tinham como fazer um roteiro original, adaptado ou documentário. Então, os alunos tinham que fazer um curta-metragem, isso aí é um projeto para toda a cidade, mas que tinha a nossa escola integral como proponente, e eles criavam esse curta-metragem de até 25 minutos. Desde 2009 até 2013, quando foi a última edição, a gente já tinha um acervo com mais de 60 curtas-metragens. Essa ligação com o cinema acabou trazendo o coletivo Cinema do Interior, de Marcos Carvalho, que anualmente faz um projeto de cinema voltado para as cidades do interior, com temáticas relacionadas ao interior. Ele é feito com incentivo do Funcultura. E a gente teve a honra de receber esse projeto ano passado, que tinha como tema as cidades ribeirinhas. E aí a gente produziu O Menino que Tinha Medo do Rio. Estudantes da nossa escola, junto com professores, artistas que foram sendo encontrados e foram chegando, produziram o filme, que já é bem premiado, inclusive internacionalmente. Recebemos também um clube de xadrez, por que não? O xadrez foi uma descoberta até para mim. Depois de velho, foi que eu vim aprender um pouco xadrez, vendo os estudantes jogarem. Então, tanto na nossa biblioteca,
como na nossa sala de leitura, a gente desenvolve aos alunos que se interessarem em aprender esse jogo que é fantástico para concentração, estratégia e também atrair para a literatura. Tem grandes obras que falam sobre o xadrez. E o nosso núcleo de estudo de gênero é o Neg Fridas, que já tem um reconhecimento na comunidade, também faz parte desse projeto, porque dentro do estudo de gênero, a gente lê o livro Caderno Étnico-Racial, Mulheres Construindo a Igualdade, e também tem muito espaço para que as meninas produzam. Elas podem compor as poesias relacionadas a gênero, também contos, e também o conteúdo do Instagram, que eu convido vocês a conhecerem, @negfridas. São elas ancoradas pela literatura, que produzem todo o conteúdo que vocês vão ter acesso lá. Pode passar? Então, as ações cotidianas, né, falando mais especificamente, para além dos projetos, como é o atendimento diário nos nossos espaços. Assim que eu cheguei, a biblioteca tinha mudado de lugar. Onde ela era bem espaçosa, hoje é o nosso auditório, ela foi para um lugar que era um pouco mais apertado. Então, como tínhamos uma sala sobrando, eu fiz a provocação de que dava para a gente fazer uma sala de leitura, onde lá ficariam os textos literários, a biblioteca, os textos de pesquisa científica. E aí ficou bem legal, ficaram 2 espaços de leitura disponíveis na escola. Como é que a gente faz esse atendimento para o estudante? Não dá para você achar que o aluno vai entrar na biblioteca, vai certinho ali na prateleira, pegar o livro e se tornar um leitor. Então, ele é um trabalho de pesquisa e conversa direta com o estudante. Então, a gente faz um atendimento individual, a gente dispõe os títulos na mesa, né, já para eles serem atraídos pela capa. A gente dispõe o quadro branco para que os estudantes façam as sugestões de leitura deles. Como eles são da mídia virtual, a gente cria hashtags e desafios literários. Nunca competição. A gente promove o desafio para ele ser desafiado. Por exemplo, ler um livro em que o título seja o nome do protagonista. Ler o livro que foi publicado no ano em que você nasceu. E dessa forma a gente vai desenvolvendo o hábito pela leitura. Pode passar? Esses aí são os números do Flávio, por conta do tempo. A gente não vai poder esmiuçá-los, mas foram mais de 1.012 visitantes na última edição do nosso festival, com o envolvimento de 62 funcionários da escola. Pode passar? O principal número aí, que é o que me motivou, me deixou muito feliz, é quando a gente assumiu a coordenação da biblioteca, o número de empréstimos de livro estava em 264. Somente em 2018 para 2019, a gente aumentou para 927 empréstimos. Era comum ver o estudante, na hora do almoço e do recreio, lendo um livro. Em 2021, agora com o retorno presencial gradativo, a gente já vai em 89 empréstimos, desde que recomeçou a aula em julho. Pode passar? E essas são as imagens que vai passando, pode ir passando ela, cada uns 5 segundinhos para cada, mostrando como essas atividades movimentaram nossa escola, né? Aí são eles colocando as propostas, essa era a nossa biblioteca, continua com o apoio dessa que é a sala de leitura, logo abaixo tem a foto das meninas do Núcleo de Estudo de Gênero, xadrez, aí são os nossos desafios postos para que eles, enquanto leiam, sejam provocados, nosso clube do xadrez, nosso clube do livro. Essas são as rodas de conversa que tem do NEG, que sempre envolve a comunidade, sempre tem profissionais das diversas áreas presentes aí. E essas são as imagens do FLEV, nosso Festival de Literatura. Como sugestão de leitura, o Momento Jabá, esse é o meu livro, Dai, o Fantástico Livro da Liberdade. É filosofia para criança. Não existe tema tabu para crianças e a gente tenta, com esse livro, mostrar isso para eles. Que as nossas ações deixem como legado que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E essa apresentação é dedicada ao nosso mestre Paulo Freire. Agradeço muito o espaço concedido a vocês. Bom, professor, eu só tenho a parabenizar, né,
trabalho maravilhoso, toda a EREM de Jatobá, seu trabalho, esses números, esses resultados, né, de 200 e pouco passar para 900 empréstimos, eu acho isso a maior prova, a maior evidência de um trabalho com resultados, professor. Nós estamos orgulhosos pelo seu trabalho. Parabéns para toda a equipe, todo mundo que está envolvido nesse projeto. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço a todos de Jatobá. Professor Daniel Filho, parabéns. Obrigado, nossa escola agradece. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do primeiro dia da 9ª Mostra de Inovações Pedagógicas da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional. Curtiram o formato? Perceberam que a gente intercalou comunicação oral com dança, teatro, música, isso para deixar a programação bastante diversificada, mas bem fluida, bem atrativa. Então, amanhã a gente espera vocês aqui na TV Pernambuco, mas também no canal do YouTube EducaPE. Muito obrigada pela presença de todas e todos e até amanhã. Tchau, tchau.